Meu bom, e se eu te falar que você vai passar uma raiva com esse protagonista, que tem habilidades rank SSS, nem SE, outro nível a parada. Mas o moleque é muito inocente e bobo. Posso ver que tu tá ficando com raiva, mas vem comigo pra mais uma fantasia da temporada, com The Uniware Atelier Mister. E fica até o final, que sei que você vai gostar. Então bora pro vídeo. Uma vila nas montanhas tem sofrido constantes ataques de um Fenrir classe S. Por isso os moradores gastaram todas as suas economias para contratar um grupo classe SS para derrotá-lo. Os membros do Presas de Dragão estão entre os aventureiros mais fortes do mundo, cada um com suas habilidades únicas. Mas então, a Kurt, que só serve para fazer tarefas domésticas. Para evitar se machucar, ele se esconde atrás de uma parede. No entanto, assim que o Fenrir chega, Kurt é o primeiro a ser atacado e arremessado para longe. Os outros membros do grupo se preparam para o combate. Gonova ordena que Bandana imobilize o Fenrir, então ela usa seu arame para amarrá-lo, mas um segundo depois, o Fenrir quebra suas costas contra uma parede. Normalmente, Bandana ficaria em uma cadeira de rodas pro resto da vida, mas como Marfis está no time, ela é curada em segundos e volta à luta. Ela usa uma árvore como âncora para se firmar no chão, dando a Gonova a chance de mirar na cabeça do Fenrir. Ele salta e incendeia a criatura com sua espada mágica. Os cidadãos ficam tão felizes com a derrota do Fenrir que preparam um banquete para o grupo, mesmo estando quase falidos. Mas Gonova odeia a comida simples dos camponeses e ordena que Kurt prepare uma refeição decente para ele. Bandana pede que ele faça algo especial, pois aquele será o último dia em que comeria a comida do Kurt. Kurt não entende o que ela quis dizer e pergunta a Gonova, que explica que a partir daquele dia ele estava sendo expulso do grupo. Kurt pergunta se fez algo errado e Gonova diz que o problema é que ele não contribui o suficiente. Ele cuida das tarefas do grupo, mas além disso é completamente inútil em combate. Como o grupo só podem ter 4 membros, se quisessem ficar mais fortes, precisariam substituir Kurt por um mago poderoso ou alguém que saiba lutar. Kurt implora para ficar, mas Gonova chuta seu estômago, cansado de seus lamentos. Eles não precisam mais dele, e ponto final. No dia seguinte, Kurt deixa a vila sozinho, sem destino e com uma carteira mais vazia que o abismo. Ele acaba chegando na cidade de Samaela com apenas alguns trocados, precisando urgentemente de um emprego. Ele encontra uma agência de trabalhos temporários e decide tentar. Ao entrar, é recebido pela recepcionista Kel, que pergunta se ele está ali para contratar alguém ou procurar trabalho. Kurt diz que está procurando emprego, e ela informa que precisará fazer uma entrevista e um teste de aptidão. Ela pergunta detalhes básicos, como nome, idade, CPF, cidade natal, entre outros. Kurt diz que se chama Kurt Hawkins, tem 15 anos e é da Vila Rast nas Montanhas Shin. Kel nunca ouviu falar dessa vila, mas continua. Quando perguntado sobre seu histórico de trabalho, Kurt diz que fazia parte do Presas de Dragão, mas só fazia tarefas domésticas e foi recentemente expulso do grupo. Kel fica surpresa que ele esteve em um grupo classe S e diz que isso poderia ajudar em uma busca por emprego. Agora, ele só precisa fazer o teste de aptidão. Aptidões nesse mundo são dons concedidos por Deus e, com sorte, Kurt poderia descobrir um talento oculto. Elas são classificadas de G a SSS e a diferença entre ranks é enorme. Alguém com habilidade em espada rank D mal conseguiria cortar uma pedra, enquanto o rank A cortaria uma pedra ao meio sem esforço. Kurt fica animado, mas todas as suas aptidões de combate são rank G. Ele perde as esperanças, mas Kel diz que ainda pode ter uma boa habilidade em áreas como alquimia ou ferreiro. Porém, o técnico responsável por esses testes está de férias, então ele teria que voltar na semana seguinte. Kurt diz que não pode esperar, está quase sem dinheiro. Kel, entendendo sua situação, pede que ele levante um saco de areia. Ao tocá-lo, ele sente uma estranha sensação, como se o saco drenasse um pouco de sua mana. Como consegue levantá-lo, Kel sugere que ele tente trabalhos de construção. Ela escreve uma carta de recomendação para o Margrave de Tony, que está recrutando trabalhadores para reparar os muros da cidade. Kurt agradece e vai até lá. O Margrave duvida que Kurt consiga lidar com o trabalho, mas precisam de ajuda. Decide dar uma chance. Ele pede que Kurt misture cimento e reboque o muro, sendo pago conforme seu desempenho. Se não usar pelo menos meio barril de cimento até sua volta, seu pagamento será baixo. Kurt aceita o trabalho e decide usar o máximo de cimento possível. Quando Margrave retorna, fica chocado ao ver que Kurt já terminou uma seção inteira do muro. Kurt se desculpa por não ter feito mais, o cimento acabou. O Margrave não acredita que ele consertou mais de 1/3 do muro sozinho e pergunta como ele alcançou o topo. Kurt explica que jogou o cimento e alisou com um pedaço de pau. O Margrave quase o chama de mentiroso, mas o trabalho está feito. Kurt diz que só precisa do emprego por uma semana. O Margrave, impressionado, pega parte do valor e promete enviar o resto pela agência. Kurt fica surpreso, ganham mais em um dia do que com um grupo de heróis. Nos dias seguintes, Kurt trabalha duro, mas de repente o Margrave o demite. Ele explica que os reparos no muro eram para empregar pessoas pobres, mas Kurt é eficiente demais. Se continuasse, não sobraria trabalho para os outros. Ele não está bravo, mas reconhece que a habilidade de Kurt é no mínimo rank SS, se não triplo S. Então ele estaria melhor trabalhando na capital real ou algo assim.
Ele dá a Kurt um pagamento único como compensação por ser demitido tão repentinamente e vai embora. Mas Kurt entendeu completamente errado a situação e acha que o Margrave só queria se livrar dele por ser um péssimo trabalhador. Ele volta para a agência de empregos temporários e encontra Kel para contar que foi demitido. Ainda vai levar alguns dias até que Kurt possa ter suas aptidões profissionais avaliadas. Nesse momento, eles ouvem um alvoroço na recepção. Parece que uma garota está tentando anunciar uma vaga, mas a recepcionista diz que ninguém aceitaria trabalhar sob condições tão ruins que ela está oferecendo. Mesmo assim, a garota insiste, começando a causar confusão. Kel vai até lá para ver o problema. A colega dela explica que a garota quer recrutar um menor para escavar uma montanha inexplorada, mas se recusa a pagar adiantado. Só pagará se a escavação for bem sucedida. Kel concorda que ninguém em sã consciência aceitaria isso e tenta convencer a garota a buscar investidores, mas ela diz que não pode, pois se não pagar os impostos até o fim de semana, perderá a mina. Foi então que Kurt aparece e diz que é louco o suficiente para aceitar. Afinal, em sua vila, ele ajudava na escavação de minas e tem experiência. Kel pergunta se ele tem certeza, já que com o contrato proposto, é possível que ele não receba nada. Antes que Kurt possa responder, a garota o interrompe. Ela queria contratar um anão forte, não um garoto frágil, e se sentiria mal mandando Kurt fazer o trabalho. Mas como qualquer anão cobraria pelo menos 10 pratas adiantadas, e ela não tem esse dinheiro, acaba aceitando Kurt. Quando Kurt e a garota saem, Kel se sente mal por deixá-la aceitar aquele trabalho. Ela acha que ele estaria melhor trabalhando em um bordel, afinal, ela pagaria muito para passar a noite com um menino fofinho. Meu Deus, essa aí é louca. Enquanto ela sonha acordada, sua colega a chama. Um depósito bancário acabou de chegar, o resto do dinheiro que o Margrave prometeu pelo trabalho do Kurt no muro. Kel esperava algo como 50 pratas, mas é um choque de 200 moedas de ouro, uma fortuna. Ela fica tão chocada que tropeça nos sacos de areia no chão. Sua colega avisa para tomar cuidado, pois aqueles sacos não são normais. Eles medem a quantidade de mana de uma pessoa e ficam mais pesados quanto mais mana alguém tem. Geralmente, eles não reagem com pessoas comuns, então Kel os levanta facilmente. Mas ela lembra que Kurt teve dificuldade dias atrás e começa a se perguntar quem realmente é o garoto. Será que ele é normal? Enquanto isso, Kurt e a garota Ulícia caminham pela floresta até o acampamento dela. Kurt fica preocupado ao ver que é apenas uma barraca. Ulícia diz que é grande o suficiente para os dois, mas Kurt diz que nunca conseguiria dormir ao lado de uma garota bonita como ela. Ao ouvir que Kurt a chamou de bonita, Ulícia fica irritada, achando que ele está abajulando, mas Kurt insiste que realmente a acha bonita. Ela percebe que ele é sincero e lhe dá uma batata cozida para o jantar. Kurt fica emocionado, faz tempo que ninguém cozinha para ele. Ele também agradece por Ulícia comer com ele, já que o grupo de heróis nunca permitiria que ele comesse no mesmo lugar. À noite, Kurt não consegue dormir. Ulícia está de roupa íntima. Ele decide sair da barraca e dormir do lado de fora. Ulícia, que só estava fingindo dormir, abre os olhos. Ela fez isso de propósito para testar se Kurt tentaria algo, mas agora sabe que ele é um bom homem. Na manhã seguinte, Ulícia acorda e encontra Kurt dormindo perto de uma árvore. Ela se sente mal, mas percebe que seu casaco foi consertado. Quando Kurt acorda, ela pergunta se foi ele e ele confirma. Ela fica impressionada com suas habilidades de costura, mas ainda duvida que ele seja bom em mineração. Como já é tarde para arrumar outra pessoa, eles partem para o trabalho. Kurt pergunta se Ulícia já decidiu onde começar a escavar, mas ela planejava cavar aleatoriamente e torcer para achar minérios. Kurt diz que isso não funciona e a leva para uma parte específica da montanha. Em minutos, ele acha uma rocha cheia de pedras preciosas. Ulícia fica chocada, mas Kurt já localizou todas as gemas naquela área. Ela mal pode acreditar. Se vender tudo, poderá pagar suas dívidas. Mas Kurt diz que ela não pode vendê-las assim. Ele explica que as gemas valerão mais se forem transformadas em cristais mágicos primeiro. Ulícia duvida, já que só há 10 magos no reino capazes disso. Enquanto ela fala, Kurt já transforma uma gema em cristal mágico. Ulícia fica sem palavras. Ele fez isso instantaneamente, enquanto magos experientes levam horas. Depois de converter todas as gemas, Kurt deixa Ulícia vendê-las. Ele fica na montanha para terminar algumas coisas. Ulícia vai até a alfândega da cidade para vender os cristais. Como são extremamente valiosos, o agente pergunta de onde ela os tirou. Sabendo que não acreditariam nela, ela mostra um emblema da família real, que ainda tinha mesmo não trabalhando mais para eles. Isso basta. E ela usa um círculo de teletransporte para ir à capital. Lá, visita a loja de uma amiga, Mimiko, que avalia os cristais. No começo, Mimiko acha que não valem muito, mas então percebe que tem 10 vezes mais mana que o normal, valendo 10 moedas de ouro cada. Ulícia fica chocada. Kurt lhe deu 50 cristais desse. Mimiko lhe entrega 500 moedas de ouro então, mas faz 2 pedidos. Que Ulícia só venda esses cristais em sua loja, pois seria perigoso circulá-los sem controle. E que ela revele o nome do criador dos cristais. Ulícia aceita a primeira condição, mas se recusa a dar o nome de Kurt sem permissão. Mimiko, sendo uma maga da corte, tenta ordenar, mas Ulícia não está mais sob a autoridade real. Vendo que não conseguirá a informação, Mimiko pede que Ulícia garanta que Kurt não vá para outro reino. Ela também oferece a ele o título de conde e acesso ao laboratório real, caso aceite trabalhar para a família real. Ulícia deixa a loja e na manhã seguinte volta à montanha.
Para sua surpresa, Kurt construiu uma casa inteira no tempo em que ela estava fora, e foi só um dia, e pra ele é normal, afinal na sua vila todo mundo faz isso. Gonova tá desesperado, pois não consegue fazer fogo na sua batalha contra uma árvore do diabo. Ele pede para Maleficent o curar, mas a mina tá muito fraca pra isso. Dito isso, Gonova pede pro novato do grupo fazer magia de fogo, embora antes não quisesse nenhuma ajuda. Aí começa uma briga entre eles e a bandana já nota que esse grupo acabou. Então vemos que o Lisha fala que Kurt recebeu uma proposta para ser diretor do Laboratório Real de Tecnologia Mágica, e ele não entende como isso pode estar acontecendo. O Kurt ser nobre? E o Lisha diz que uma amiga sua que é maga da corte que propôs isso, e Kurt acha que isso é golpe pra cima da Lisha. Kurt pensa sobre a oferta incrível, mas recusa porque não se vê numa posição que tá acima dos outros, e se sente mal pelos presos de dragão. Mano, esse moleque dá um pouquinho de raiva, né? Muito bonzinho, umas coisas nada a ver. Ou é só eu que sou amargurado, né? Pode ser. Kurt diz que seu compromisso é com Lisha e ela fica toda feliz ouvindo isso. Kurt mais uma vez sendo bobo, acha que os cristais que ele criou não deram muita grana pra Lisha pagar os impostos, mas ele mal sabe que ela vendeu por um bom preço, e o Lisha diz que só pegou uma comissão e o resto depositou na conta do Kurt. Ele diz que não precisava disso, mas o Lisha sabe que se ficasse com todo aquele dinheiro, sua consciência ia pesar pra sempre, pois quem criou os cristais foi o Kurt. Agora ela quer que continue sua mineração. Kurt comenta que encontrou um veio mineral perfeito. Ela acha que o Kurt precisa descansar primeiro, mas o garoto tá de boa, pois dormiu 6 horas. O que o Lisha estranha, como ele constrói uma casa e teve todo esse tempo pra dormir. Kurt, vendo ela fazer as contas, fica com a ideia errada e acha que foi um erro dormir tanto. Lembra que no seu antigo emprego, ele só dormia 4 horas. Era o primeiro a levantar e o último a dormir. Um trabalhador explorado, mano. Denuncia isso, amigo. Os dois vão para o trabalho para começarem a mineração, e o Lisha fica em dúvida, pois não tem nada nesse mato que chame a atenção. Mas Kurt fala que por conta da topografia da montanha é para ter um depósito de minério abaixo deles. E Kurt diz para o Lisha não cavar mais do que 50 metros de profundidade, o que a assusta. Kurt vai para outro canto cavar na área em que encontrou um cristal grande. O tempo passa e o Lisha encontra um minério que pode ser topázio, e muito grande. Com isso, Kurt pode fazer um cristal mágico e assim ela venderia por uma bolada que pagaria sua meta. Mas ela pensa melhor e não quer usar o Kurt por seu bel prazer. Dito isso, ela vai até ele e encontra um campo de mineração que o Kurt fez em algumas horas. Algo anormal demais. Kurt mostra umas pedras que são sem valor para ele, já que com muitas dessas pedras o preço vai cair, e o nome delas é Mithril. Mas para o Lisha, esse minério vale mais que platina, e na vila do Kurt encontra-se isso fácil demais. Porém, no mundo inteiro é uma raridade. Esse menino nasceu com a bunda virada pra lua, só pode, porque tudo dá bom pra ele, mas o cara não percebe e se acha muito normal. É bom pra ter humildade, né? E o Lisha pergunta qual minério Kurt queria encontrar, e ele mostra a pedra que queria, que se chama Orichalco, a pedra lendária dos deuses. Mas Kurt diz para o Lisha que dá pra achar em qualquer lugar, simplesmente escavando 7 km de solo. E o Lisha nem se surpreende mais que ele fez isso em 8 horas somente. Depois da mineração terminada em 2 dias por Kurt, os dois voltaram para Samaela, e o túnel criado serve para conectar Samaela à cidade do Lorde Daikoni. E o Lisha permitiu que guildas comerciantes usem essa rota do túnel, em troca de pagarem uma taxa de manutenção. Sendo assim, ela pode pagar seus impostos. Kurt volta para a agência de empregos e se encontra com Bandana, que revela não fazer mais parte do Presas de Dragão. Mais cedo, o líder Gonova comeu num restaurante popular, mas odiou a comida de pobre e deixou o lugar sem pagar. Bandana disse que foi difícil conseguir a reserva, e Gonova quer que ela traga o Kurt de volta pra cozinhar pra ele. Ela foi atrás do garoto, mas o cara tá ferrado, pois vai ser preso por conta da bagunça. E a healer deles já tinha saído porque foi convocada pela igreja. Bandana diz para Kurt que uma conhecida dela tem um ateliê e precisa de ajuda, oferecendo esse trabalho para o Kurt. Bandana revela que existem somente 15 ateliês Meisters com permissão oficial no país todo, e uma delas está precisando de assistente. É a oportunidade perfeita pro Kurt. Um ateliê são lugares que produzem itens mágicos, dispositivos, poções, entre outras coisas. O chefe desse lugar é conhecido como Atelier Meister, recebendo permissão real para desenvolvimento e distribuição desses itens, tratado como um visconde em termos de título também. Kurt chega nesse ateliê, mas parece estar bem qualquer coisa. Quando bate na porta, uma elfa empregada o atende. A elfa descobre que ele veio por recomendação para o emprego de assistente. Daí ela o leva até a cozinha, que não é limpa há 3 semanas. Ou seja, tá uma radiação de matar nesse lugar. Kurt agora entende que eles queriam um empregado para fazer a limpeza, já que a elfa é muito ruim nesse tipo de serviço. A mestra do ateliê a chama para ajudar, enquanto Kurt vai começar o trabalho pesado e, como sempre, rapidão ele termina. Meia hora para limpar toda a bagunça e ele acha que demorou. Alguém dá uns tapas na cara desse menino? Kurt vai para onde acha que a elfa foi, mas se perde e entra num quarto onde tem uma garota se trocando. Kurt olha mais de perto e percebe que ela tem uma marca da maldição. Ele a toca com permissão e analisa que sua situação é terrível. Ainda bem que ela ainda tem apetite, graças aos órgãos que estão funcionando
funcionando ainda. Enquanto isso, Yulisha vê com sua amiga que os mitros e oricalco que Kurt achou valem no total de 50 mil em ouro. Caso descubram sobre a existência e habilidades do Kurt, podem sequestrá-lo ou eliminar o sujeito de vez. Voltando para o Kurt, ele conhece a mestra do ateliê. Ela é Lady Ofélia, uma milf de respeito, que observa o mingau que Kurt fez para a garota amaldiçoada. Ofélia diz para Kurt não contar a ninguém que a viu. Ofélia dá o pagamento do dia para ele, que acha que recebeu muito, mas nada mais justo para alguém que limpou aquela radiação da casa em apenas 30 minutos. Assim, ele vai embora. Ofélia foi muito descuidada ao deixar um estranho ter contato com a garota. Ela vai para seu quarto levando a comida dela. A garota tá morrendo de fome e experimenta o mingau de Kurt, mas do nada começa a sentir uma dor e cai no chão. Ofélia acha que o Kurt envenenou a comida e sai correndo para pegar o antídoto. Daí vem a surpresa. A maldição da garota foi embora. A comida do Kurt fez um milagre e vemos o usuário da maldição se desculpando com alguém pela magia desfeita. Mas o cara só diz que precisarão recorrer a outros meios para conseguirem eliminar Lisolette. Ofélia e Lisolette vão até a loja de Mimico e ela apresenta a ela e Yulisha a terceira princesa do reino, Lady Lisolette. Mimico diz que achava que ela estava doente, mas Ofélia revela que era uma maldição na verdade, de alguém tentando acabar com ela para desfazer a relação de paz entre os dois reinos, de seu pai o rei e o reino de sua mãe, a princesa François do Império Guruma, ao leste. Mimico abraça Lisolette feliz em vê-la bem e sabendo que a princesa quer que ela descubra quem lançou essa maldição. Mimico jura lealdade a Lisolette, como fez para com seus pais. A princesa conta que foi graças a Kurt que a maldição foi embora, deixando Mimico e Yulisha surpresas. Meu bom, se tu quiser mais do rank SSS, comenta aí e deixa seu like. O moleque consegue o impossível muito fácil. Tá roubado demais essas habilidades dele. Mas se inscrevendo no canal, você também pode ter poderes rank SSS e confere a descrição para mais vídeos incríveis. E ativa o sininho para não perder as novidades. Valeu pelo apoio de sempre e falou!